Neto, agora vamos lá para o nosso quadro da Unimed. Sexta-feira é dia de falar de saúde aqui no programa. E eu quero que você preste atenção, porque é um quadro muito importante da Unimed. Você sabe como você pega hepatite? Quais são os tipos de hepatite? Pois é. Então, tudo isso vai ser esclarecido no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Nós temos o prazer de receber aqui a Graziela Vitti, enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Unimed Piracicaba. Grazi, muito boa noite, tudo bom? Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder passar um pouquinho da nossa experiência, poder contar um pouquinho de como é o nosso trabalho aqui dentro do hospital. É uma grande honra estar fazendo parte do programa, inclusive, né? Para nós é motivo de muita satisfação. Prazer Obrigado. É nosso, viu, Graziela? Seja bem-vinda aqui conosco, dessa forma virtualmente, né? Se Deus quiser, em breve. Seja bem-vinda também presencial aqui em nosso estúdio, viu? Agradeço muito. A gente está trabalhando para isso, acredito que agora o sistema de saúde está dando uma acalmada, né? Uhum. Agora com a vacinação em massa, a gente já está vendo desacelerar um pouquinho as enfermarias, as gravidades dos casos. Espero que a gente continue assim, caminhando nessa velocidade, para que futuramente a gente possa se encontrar, né? É muito legal fazer essa sintonia virtual, mas a presença nossa, assim, esse calor afetivo vale muito a pena, né? Vale mesmo, vale mesmo. A gente não vê a hora, né? E hoje o tema, junto aqui com a Graziela, a gente vai estar falando do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, que é agora no dia 28, né? E já para a gente começar esse bate-papo, Grazi, fala um pouquinho para nós, né, desse Dia Mundial, dessa luta, né, contra as hepatites virais. Quais são as ações diretamente? Como é que acontece tudo isso, né? Explica um pouquinho para nós, por gentileza. Tá, então assim, nós estamos agora em julho, né, já terminando o mês, a gente tem uma campanha nacional do Julho Amarelo, né? O próprio nome já faz a gente lembrar da questão. Quando a gente tem os sinais e sintomas da hepatite, uma das coisas que se destaca é a nossa esclera do olho amarela, né? A gente começa a ficar amarelo. Então, assim, desde 2019, o Ministério da Saúde encabeçou essa campanha, e aí a gente tem uma distribuição de uma alta gama de informações, tentando conscientizar a população do que é realmente a hepatite, né? Qual os sintomas, como que a gente consegue identificar essas hepatites virais e da importância da gente saber diferenciar o que é uma hepatite, vamos tratar, vamos encaminhar para o tratamento, vamos tentar eliminar, porque a hepatite, se a gente descobre ela bem no comecinho, a gente tem como resolver, a gente consegue reverter o quadro e a pessoa consegue se estabilizar e ter uma vida normal, né? Então, assim, todo mundo acha que sabe o que é hepatite, porque é uma doença muito comum, né? Os nossos avós já falavam, morreu de hepatite, etc. Mas, assim, às vezes a gente não sabe identificar e a gente fica muito na dúvida. Então, assim, se a gente acha que a gente está em risco, né? Vamos conversar um pouquinho no decorrer da entrevista. Se a gente souber que a gente está apresentando algum sinal, algum sintoma, a gente pode ir até uma unidade de saúde, pode solicitar a realização do teste rápido, vou trazer isso para vocês aqui, para a gente conseguir desenvolver. Porque a hepatite, às vezes a gente pensa só no Covid, né? Porque o Covid, que é o vírus que veio, a hepatite viral, ela comete quase 350 milhões de pessoas por ano, numa forma de mundo. São muitas pessoas, às vezes a gente está muito com medo das 500 mil mortes do Covid, né? Mas a hepatite no ano, ela mata até mais de 1 milhão e 500 milhões por ano. Então, assim, é uma quantidade muito grande da gente ver 1 milhão de pessoas morrendo por uma doença que, se a gente conseguir identificar previamente, a gente consegue controlar. E nós, mesmo trabalhando numa unidade de hospital da rede particular, né, a gente tem a obrigatoriedade, como serviço de infecção hospitalar, de identificar essa patologia, da gente sinalizar o paciente que está aqui com a gente com uma suspeita ou com caso positivado já. Então, a gente faz uma notificação. A hepatite, ela é uma doença de notificação compulsória, né? A gente chama elas, além do Covid, além do HIV, da tuberculose. Então, a gente faz essa ponte com a vigilância epidemiológica
a gente passa essa notificação para a vigilância e aí a vigilância tem subsídios para poder desenvolver, mapear os casos na cidade, na região e entrar com uma medida sanitária para a gente conseguir absorver esses casos, cuidar, tratar e fazer uma campanha de prevenção adequada. Então é muito importante, eu vou parabenizar vocês pela iniciativa, tá? A hepatite é uma doença que ela precisa ser conhecida, tem como ela ser identificada, tratada, e a gente pode dar para esse paciente uma qualidade de vida melhor. Então, nós estamos aqui para repartir um pouquinho dessa experiência. Perfeito. Graziela, queria que você falasse um pouquinho, a gente fala a hepatite, mas existem alguns tipos, né, específicos de hepatite. Sim, Eu queria que você falasse, né, um pouquinho quais são as hepatites específicas que a gente tem aí, né, durante todo o ano, inclusive, né? Sim, a gente tem vários tipos de hepatite. Então, o que ela faz na gente, né? Ele é um vírus, igual o vírus do corona. Hoje o vírus do corona está em evidência. Só que o vírus do corona, ele migra para a parte respiratória, pulmonar. Na hepatite, ele vai ficar concentrado no nosso fígado. E aí o que acontece? O nosso fígado ele vai desenvolver situações de inflamação, porque ele é responsável por sintetizar as nossas enzimas, medicação, alimento, né? Todos os nossos produtos. E aí, assim, ele vai se deteriorando. Então, aí, com essa falência do fígado que esse vírus causa, a gente tem os sintomas da hepatite. Então, a pessoa ela vai acabar desenvolvendo uma fraqueza, um cansaço, umas dores musculares. Ela vai começar a apresentar febre, mal-estar, não vai ter vontade de comer, vai começar a emagrecer, ela vai ser aquela pessoa inativada ali, ela vai devagarinho e tal, aí vem enjoo, vômitos, mal-estar. Aí, quando a gente vai para o tratamento, o que acontece? Muitas vezes a gente identifica um quadro de virose. Então, a diferenciação, quando começar a aparecer lá na frente, que são os sinais mais chocantes da hepatite, que é a nossa esclera amarelada, né? Então, assim, a bolinha branca dos olhos ela vai ficando amarelada. A gente vai fazer xixi, o xixi sai de uma cor de Coca-Cola, é um xixi escurecido. Olha só. E também as nossas fezes, elas ficam esbranquiçadas. Então, a gente vai ao banheiro e observa aquele muco, assim, que reveste nossas fezes. Então, já é um sinal avançado de hepatite. Então, é aí que a gente tem realmente uma sinalização grande, uma sinalização forte. E lógico que, né, hoje a gente tem uma gama de tipos de hepatite, então quando a gente já está nessa situação avançada, a gente já vai procurar ajuda e vai coletar uma sorologia, que a gente chama. Porém, nessa sorologia, ela vai falar para a gente qual o tipo de hepatite que eu tenho. E cada tipo de hepatite, eu peguei ele de uma forma e eu trato ele de outra forma. Então, assim, as hepatites, elas são em 5 tipos. A hepatite A, B, C, D e E. Então, vamos começar da A. Uhum. A A, ela está mais ou menos relacionada a problemas de medidas sanitárias no local. Então, se eu tenho baixa sanitarização do ambiente, se a população ela não tem essa cultura de lavar os alimentos, né? Se ela não investe em infraestrutura básica, né? Então, assim, as pessoas não têm os cuidados com a alimentação. Então, aí, o que acontece? Ela vai ingerir o vírus, que ele vai ficar dentro de nós, e vai começar a apresentar esses sintomas. Então, a contaminação na hepatite A, ela é fecal-oral, que a gente chama. Então, a gente tem que ter muito cuidados quanto aos alimentos, tá? Quanto às medidas de proteção sanitária. E aí, quando a gente vai... por exemplo, na realização de sexo, né? No caso, como ela é fezes e boca, na realização do sexo anal, né? Então, a gente tem que tomar o maior cuidado possível para se prevenir contra a transmissão da hepatite. O que acontece? A gente vê que ela tem uma repercussão benigna, né? Se a gente der uma melhorada das nossas condições sanitárias, se a gente conscientizar a população quanto lavagem das mãos, fazer uso de uma água tratada, investir em fossa, saneamento básico, exigir que nas escolinhas e nas creches a gente faça uma limpeza, né, dos ambientes adequada. Então, assim, se a gente tiver esse tipo de cuidado e tratar os sintomas, a gente consegue reverter essa hepatite. Quanto antes eu identifico, antes eu trato, melhor ainda o indivíduo já está restabelecido, tá? Então, a gente fala que essa é uma hepatite de caráter benigno, tá?
Se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor. Não, tá ótimo, tá ótimo. A gente está aqui conversando, né, com a Graziela, ela que é enfermeira, né, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Unimed Piracicaba, hoje conversando um pouquinho conosco sobre hepatite. No último dia 28 foi o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites, né? Você falou da hepatite A. Vamos falar das outras também, que essa hepatite A, ela tá ligada principalmente com a questão da higiene, né, e saneamento básico, né? Hoje a gente conseguiu diminuir bastante isso por conta da evolução, né, do tratamento do esgoto, o esgoto encanado, não mais ao céu aberto, mas a gente continua tomando cuidado, como você falou, né, Grazi? Por exemplo, lavar sempre as mãos, as frutas, todo alimento que você vai comer ele cru, né, in natura, que você faça realmente uma limpeza adequada para você não adquirir uma hepatite A. Agora, e a hepatite B, Grazi? A hepatite B, ela é um pouquinho mais, assim, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção para ela. Ela é considerada também uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente da área da saúde, quando começa a trabalhar, eu lembro que há 20 anos, quando eu me formei lá atrás, né, não conta para ninguém, não. A primeira coisa que a gente é orientado é tomar a vacina da hepatite B. Porque além de ser sexualmente transmissível, ela pode ser transmitida por dejetos, secreções, fluidos, né, sangue. Então, a contaminação para os profissionais da saúde, ela é maior na área da hepatite B do que quando a gente relaciona com HIV. Por exemplo, o vírus do HIV, a gente sabe que ele tem uma vida curta fora do ambiente corpóreo, né? Então, quando ele sai do paciente através de um sangue, de uma secreção, ele morre. Correto. E aí, o vírus da hepatite B, não. O vírus da hepatite B, ele é mais resistente, então é mais fácil da gente adquirir ele. Então, por isso a importância do profissional da saúde estar sempre vacinado. Por exemplo, um objeto... Aí, Grazi, desculpa interromper, mas um objeto, por exemplo, que contém uma gotícula de sangue, né? No caso do HIV, em poucos minutos, ele já morre. Ele já morre, ele não sobrevive muito tempo. O caso da hepatite B... estando ali naquele objeto, se é um objeto perfurante ou cortante, ele pode ficar horas. Ele é mais resistente. Então, a gente adquire ele de uma forma mais, assim, potente do que o HIV. Perfeito. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto com HIV e esquece do hepatite. Então, por isso a importância, né, esse alerta do mês de julho das hepatites virais. E aí é o que a gente está conversando, né? Se a gente tratar logo no começo, identificar, a gente não tem as complicações. Por exemplo, no caso da hepatite A, só com as medidas sanitárias e de cuidados, a gente consegue reverter e restabelece o indivíduo. No caso da hepatite B, se eu não identificar precocemente, o meu fígado ele vai sendo danificado. Então, aí aparecem as cirroses da vida, né? Então, a gente vai ter uma hepatopatia por gordura, uma cirrose hepática, e a gente vai começar a ter complicações. E aí eu vou evoluir para umas células diferenciadas, que seria o nosso câncer do fígado, né? E aí eu posso evoluir para uma falência hepática, que requer até eu poder ser um candidato potencialmente a entrar numa fila de transplante. E se eu não conseguir, se eu não identificar a tempo, eu posso até evoluir para a morte. Então é muito importante a gente identificar, né? Nesse caso, as unidades de saúde hoje, nosso município, ele está bem preparado para receber esse tipo de paciente. Então, nosso ministério, ele fornece para a gente uma cartilhazinha que fala de testes rápidos, tá? Ó. Então, isso daqui eu consegui com o pessoal da unidade de saúde, aqui de Piracicaba, de um dos PSFs, no caso eu peguei lá do meu bairro, tá? Então, eles têm uma agenda aberta para poder fazer o testinho rápido e identificar se a gente tem as hepatites, tanto hepatite quanto HIV, sífilis. Então, assim, se eu estou no ambiente que eu posso fazer, então eu posso ir lá na unidade de saúde do meu bairro, eu posso agendar e eu ganho esse teste rápido. E aí, assim, a nível de Brasil, a hepatite A, B e C são as principais. A D e a E a gente já não tem muito aqui no país, mas a gente vai chegar nelas já. Então, assim, já que eu identifiquei, se eu for tratar, eu tenho uma hepatite B de forma aguda, eu consigo reverter. Se eu detecto ela muito lá para frente, então ela se torna crônica. E eu tenho, além da vacinação, né, que ela é imprescindível, eu tenho no meu tratamento medicamentoso. O mais grave dessa hepatite é que também ela é transmitida nas relações sexuais,
No compartilhamento de agulhas, quando a gente tem uso de drogas ilícitas, né? Uhum. Quando eu vou numa clínica fazer uma tatuagem ou colocar um piercing, que essa clínica não tem uma vistoria pela nossa vigilância, então aí a gente tem que, presta atenção um pouquinho, né? Que a gente tá se expondo demais. Em casos de transfusões sanguíneas, hoje em dia já não, porque hoje em dia as transfusões elas são totalmente seguras, a gente tem testes prévios, né? Então, assim, o hemonúcleo ele trabalha de uma forma bem transparente com a gente, então, assim, nas secreções dos pacientes, quando eu estou trabalhando, atuando, eu vou descartar uma comadre com resíduo, com fluido corpóreo. Então, se eu não tiver paramentada, com luva, avental, com meu óculos de proteção, né, isso respinga nos meus olhos, então eu sou uma forte candidata a contrair esse vírus, além da transmissão vertical. O que é isso, né? É quando passa da mãe para o filho, quando a mãe está grávida. Então, às vezes a mãe não sabe que tem, então ela acaba passando para o bebê no momento do parto. Então, no pré-natal das gestantes, é imprescindível que ela faça todas essas sorologias que a gente está falando, do HIV, da sífilis, né, da hepatite, para que se a gente diagnosticar qualquer uma dessas doenças, a gente já trate a gestante, né, além de todos os pacientes que a gente diagnostica, aí a gente já fica esperando esse bebê nascer, para vacinar o bebê, e se a carga viral da mãe estiver muito elevada, a gente já entra com medicação também para o bebê. Perfeito. Então, assim, a saúde aqui, ela está totalmente integrada. Então, seja na assistência privada, na assistência pública, a gente tem uma comunicação, então a gente já sinaliza as gestantes que precisam dessa assistência, e aí, em parceria com a vigilância, a gente vai executando esse trabalho. Então, a gente tem uma boa relação com eles, isso é muito bom, né? Sim. O município está bem, assim, alinhado nesse processo para a gente trazer para o beneficiário, né, um bom tratamento e um respaldo e tudo o que ele precisar, né? Aí, assim, o que a gente vê? Como que a gente consegue barrar essa transmissão da hepatite? A gente tem que conscientizar a população, igual nós estamos fazendo. Uso de camisinha, não permitir que a gente compartilhe materiais de barbear, tomar cuidado na manicure, sempre perguntar para a manicure, você esterilizou, né, essa alicatinha? Porque são coisas que passam despercebidas. E como eu falei, como o vírus da hepatite ele é mais resistente, ele pode estar ali naquele material. Não compartilhar agulha, né? Lógico que o uso de drogas ele vai trazer muitos malefícios. Mas, assim, vamos fazer de uma maneira, assim, consciente, né? Redução de danos, né, Grazi? Reduzindo danos, né? Exato. Porque além do dano do uso da droga, a gente pode ter consequências gravíssimas, né? Que são esses vírus que a gente não vê e acabam entrando na gente por uma porta de entrada e a gente vai evoluindo para uma falência hepática e nem sabe que tem essa doença. A gente também chama as hepatites virais de doenças silenciosas. Sim. Então, assim, vocês já ouviram falar bastante de diabetes, pressão alta, né? São doenças que ela não tem como diagnosticar, eu diagnostico pelos sintomas. A hepatite é a mesma coisa, então a gente tem que trabalhar devagarinho, né, para conscientizar a população que elas existem, que esses sintomas, né, que são similares às nossas viroses, podem ser uma hepatite e podem desenvolver uma complicação posterior que de uma forma grave, né? Agora, Grazi, quando que eu tenho que fazer o exame? Porque é como você falou, uma doença silenciosa. É uma doença que requer a minha atenção, os meus cuidados para não contrair, né? Então, você especificou aí quais são os meios de contaminação. Mas se caso eu tiver uma dúvida, ou, bom, eu nunca pensei nisso, eu estou bem, como você falou, uma doença silenciosa, quando que eu tenho que fazer o exame? Quando você realmente percebe que você está exposto a situações sanitárias precárias. Então, assim, eu estou vivendo perto de uma área que eu tenho esgoto a céu aberto, eu não tenho uma água tratada, encanada, disponível, eu não estou fazendo a fluoração e cloração adequada da minha água, eu estou usando uma água de um riacho, ou então eu estou tomando banho de cascata, tomando banho de rio, de ribeirões, perto de onde está sendo dejetado o esgoto de forma incorreta, sem tratamento. Então, assim, as minhas crianças estão na creche. Será que eles estão limpando a creche de modo adequado, né? Então, assim, essa parceria da população em tentar envolver os órgãos responsáveis, da gente mesmo ser o fiscal, né, das ações que a gente desenvolve na comunidade é essencial.
o meu primeiro filho, ele ia na creche, e a creche lá, ela fazia a limpeza adequada, sabe? Bancadas, fórmicas, que a gente deixa o alimento, que a gente troca as crianças, né? A gente não percebe, mas ali está o nosso amiguinho ou o nosso inimigozinho invisível, né? Então, se a gente não limpar com hipoclorito, não passar um álcool, ele vai estar ali. Então, é importante que a gente, quando estiver exposto a essas situações sanitárias precárias, procure o posto de saúde. Quando a gente tem um comportamento sexual, assim, não muito adequado, né, que a gente está fazendo sexo sem o uso do preservativo, quando a gente está compartilhando agulha, quando eu não sei a procedência do material que me colocou piercing, ou que fez a minha tatuagem, ou da minha manicure, então, eu sei que eu já estou com alguns sintomas e posso estar relacionado, e principalmente quando eu estiver grávida no meu pré-natal. É primordial que a gestante, né, ela seja testada. Aí a gente tem os testes rápidos nas unidades, eu conversei com algumas unidades de saúde aqui de Piracicaba, então eles têm um dia específico para fazer o teste, ele é um teste de pontinha de dedo, então a gente realiza, então aí vai dar se você é reagente ou não reagente. Eu sou não reagente, eu estou imune à hepatite? Não, muito pelo contrário, nós vamos vacinar você. Então aí a gente tem um esquema de vacinação, que nós vamos falar lá na frente da prevenção da hepatite. Sou reagente? Sou reagente, ok. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma sorologia mais detalhada para a gente descobrir qual o tipo de hepatite para colocar você no tratamento correto. Perfeito. Então, é importante essa conscientização e a gente, falar que existe essa possibilidade do teste rápido, né? Porque às vezes a gente nem conhece. Isso é importantíssimo e à disposição aí, né, no Sistema Único de Saúde. E você falou da questão da vacina, né? Eu ao completar 45 anos, eu fui refazer todas as vacinas, porque pouca gente sabe disso também, né? Tem que se refazer, tem vacinas que ela tem um limite, um prazo de 10 anos, um prazo de proteção. Por exemplo, a da hepatite eu tomei a dose da hepatite B e o governo faz campanha também. A vacina é a prevenção, né, Grazi? Isso mesmo, a gente tem que tomar a vacina. Antigamente, a vacina da hepatite B, ela era fornecida somente para os grupos que trabalhavam em hospitais e grupos mais assim envolvidos com essa situação de risco. Hoje não, hoje a gente tem a vacina da hepatite B para ser fornecida para toda a população. Então, o bebezinho lá na maternidade, quando ele nasce, ele já toma as duas vacinas. A BCG, que é das formas graves da tuberculose, né? E a primeira dose da hepatite B. Isso é via de regra. E aí ele tem os reforços dele, com 2 meses, 4 meses e 6 meses. Então aí ele já está com o esquema dele completo. A gente consegue pegar esse bebezinho desde o nascimento na maternidade. Para nós, adultos, que já estamos com a vida iniciada, né? Então a gente toma uma dose hoje, dentro de 30 dias tem um retorno, e depois de 6 meses da primeira dose eu tenho a minha terceira dose. Então, assim, sempre lembrar que a vacina, Neto, excelente, né? Eu confio plenamente em você que seu cartão de vacina está completinho, né? Você tem as 3 doses. É igual a gente no hospital, a gente participa de campanhas seletivas contínuas para que as 3 doses estejam tomadas, e não só nós que atuamos com os pacientes. Pessoal da higiene, portaria, pessoal da copa e cozinha, hotelaria, administrativo, porque nós estamos num ambiente que nós estamos expostos a riscos, né? E aí a gente abriu, hoje o Ministério dá a vacina da hepatite B para toda a população, e isso é muito importante. Além disso, a gente tem a vacina para hepatite A. Então, para as crianças, a partir dos 12 meses, a gente já poderia dar, porém, na nossa rede, ela começa a tomar com 15 meses, né? E aí ela toma com 15, até os 5 anos de idade incompleto, essa criança ganha a vacina. Para os adultos, a gente ainda não fornece a vacina da hepatite A. Por quê? Partindo do ponto que seja um problema sanitário e de cuidados com a alimentação, higienização de mãos, entre outras coisas, o adulto já está mais consciente. Mas aqueles que preferirem tomar na rede particular, hoje a gente já tem a vacina da hepatite A disponível para adultos nas clínicas particulares. Elas são ofertadas em 2 doses. E também, além disso, a gente tem a vacina da hepatite A e da hepatite B juntas, que podem também ser tomadas nas clínicas particulares. Aqui em Piracicaba também a gente tem várias clínicas
super confiáveis, todas elas a nossa vigilância acompanha. Então, assim, para quem estiver interessado, fiquem à vontade, qualquer dúvida vocês podem ligar nas clínicas, eles explicam, eles falam das doses, fazem pacotes, então é muito interessante esse trabalho. Perfeito. E aí, assim, só para completar os tipos de hepatite, tá? Só para a gente não perder a linha do raciocínio. A gente falou da A, falou da B, a C, ela é parecidíssima com a hepatite B, porém ela não tem vacina. Ela é sexualmente transmissível, ela é um pouco mais agressiva, e quando eu diagnostico a C, essa pessoa ganha a vacina da hepatite A e a vacina da hepatite B. Por quê? Quando eu controlar a hepatite dela, ela já vai estar imune para as outras, então a gente vai conseguir restabelecer e ela vai ter uma vida comum, tá? Perfeito. Tem alguns grupos específicos de pessoas, por exemplo, hepatopatas crônicos, pacientes que têm fibrose cística, coagulopatias, imunodeprimidos, pacientes que já fizeram transplantes, pessoas que já estão cadastradas em centros de transplantes. Esse pessoal, para eles é contemplado a vacina da hepatite B pela rede pública. Então também é importante lembrar, se você está incluído nesse grupo, né? Então procura a rede pública que você pode tomar. Aí a gente tem, além dessas, a hepatite D, que ela anda de mãozinha dada com a hepatite B. Só quem tem hepatite B pega a hepatite D. Olha. Que ela também é sexualmente transmissível e ela não é muito comum aqui no Brasil. Graças a Deus a gente conseguiu segurar um pouquinho ela aqui. E aí a gente tem a hepatite E, que também não é muito comum aqui no nosso país, e ela é similar à hepatite A. Porém, ela tem uma diferença que ela é um pouquinho mais grave nas gestantes. Então, quando a gente detecta uma hepatite E na gestante, a gente tem que supervisionar essa gestante mais próxima, porque senão eu vou causar um óbito fetal no bebezinho. Porque daí o fígado da mãe está comprometido e ela não manda a quantidade de nutrientes necessária para o bebê, e se a carga viral dela estiver muito elevada, a gente acaba levando a um óbito fetal. Puxa. Então é muito importante que a gente conscientize a população que existe tudo isso, que existem as hepatites. O Julho Amarelo está terminando, mas vamos tentar, assim, se nesse bate-papo nosso a gente foi assistido por 10, 12 pessoas, que a gente vá no vizinho, que a gente conte pro vizinho, que a gente comente na padaria, né? Porque são sintomas que a gente, assim, fala que são sintomas de virose. E, na realidade, quando eu contei lá atrás que a gente descobre, né, pela esclera, pela cor diferenciada da urina, pela tonalidade diferente nas fezes, já é uma coisa mais avançada. Então, quanto antes a gente diagnosticar, temos o teste rápido na rede, vamos oferecer ele para a população, podem procurar os postos de saúde. Se vocês ficaram com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, quiser mandar alguma coisa, né, para o programa, Neto, estou à disposição, viu, Má? Fiquem à vontade. Eu espero que a gente, assim, eu falo muito, né? Então vocês vão me chamar a atenção aí. Não, foi ótimo. Eu acho que você deu uma aula para nós aqui, muito bem explicado e muito importante. Ai, que bom. Muito importante, Grazi, que você falou de uma maneira muito direta, né? E uma maneira muito compreensível para toda a população. O alerta está aqui, né? Nesse momento, aí, com toda a explicação da Grazi, que trabalha com isso, né? Trabalha e justamente a prevenção é o melhor caminho. Então, siga as orientações, né? Que foram explanadas aqui no programa, faça o teste, é gratuito, você pode ir direto aí, né, numa unidade básica de saúde, conversar com a equipe, você vai fazer o teste é muito rápido também, e com isso você vai prevenir e tratar precocemente, que é fundamental para você ter uma qualidade de vida. Grazi, eu quero agradecer a sua participação aqui. Ela que é de Santana, um abraço a todos lá de Santana. Se Deus quiser, né, Neto? Em breve, né? Viu, eu tava com saudade de vocês, né? Porque agora com essa pandemia a gente parou a festa do vinho e anualmente a gente ia até ali no programa, a gente tava até conversando antes, e levava as rainhas para apresentar. Sim. E tomava um vinho escondido nos bastidores, né, Neto? Essa parte a gente não conta, tá? Calma. E aí, assim, é importante que a gente saiba, né, que a gente tem essa parceria. Tanto é que, assim, eu gostaria de parabenizar o programa pela iniciativa, pelo tema. Vocês não sabem a importância sanitária que tem isso para a população em geral.
Parabenizar também a cooperativa que forneceu esse espaço para a gente falar, para a gente apresentar nosso trabalho. Essa parceria nossa com a prefeitura nossa aqui, na pessoa do nosso prefeito, nosso secretário de saúde, eles executam um trabalho na área da saúde muito bonito. E a gente tem que saber que a gente pode se apoderar dessa parte para cuidar da nossa saúde e do nosso bem-estar, né? E aí, assim, a cooperativa trabalhando junto com a vigilância, o Hospital Unimed abrindo as portas. Então, assim, é muito bonito poder fazer parte desse mundo, né? Desse complexo Unimed, dessa interação social. Parabéns para vocês mesmo. Estou aqui à disposição se tiver alguma dúvida. E na próxima nós vamos aí brindar o vinho, né? Vamos, ao vivo Deus aqui, quiser. todo mundo junto. Tá chegando. O que precisar, estamos à disposição, viu? Obrigada por tudo. Muito obrigado. Graziela Vitti, enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Unimed Piracicaba. Muito obrigado pela sua participação. Excelente final de semana, viu? Para vocês também. Boa noite a todos. Obrigado. E você acompanhou então o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Um abraço a todos da Unimed.